tudo bem com vocês? Estamos aqui então para a nossa segunda aula da semana, né? Que vocês possam aí aproveitar bastante, referente então ao nosso capítulo 4, certo? Do nosso livro EDB, a nossa aula 2. Eu vou finalizar com vocês a parte que ficou faltando, falar sobre o clima, tá? Que são referentes às massas de ar. Então, nós vamos falar rapidamente sobre elas, né? Mas é necessário que a gente passe, então, por esse conteúdo também, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, as massas de ar que atuam aqui no Brasil. Quais são essas principais massas de ar? Massa polar atlântica, e aí a gente tem a siglazinha de MPA, né? Massa tropical atlântica, MTA. Massa tropical continental, MTC. Massa equatorial atlântica, MEA. E massa equatorial continental, né? Que aparece para a gente aqui como MEC, né? MEC. Então, todas elas terão ali uma característica, vão apresentar as suas particularidades. Peço para vocês que também olhem no material de vocês, né? Leiam também essa parte que se refere a essas características. Por exemplo, a massa polar atlântica, característica dela fria e úmida, né? Vai ali apresentar características, ela é responsável pelas principais mudanças bruscas no tempo meteorológico, né? No Brasil, principalmente ali quando se trata do inverno. Então, ela pode chegar nas regiões sudeste, sul, né? Inclusive até na Amazônia, né? Tendo ali seu centro de origem lá no Atlântico Sul, tá? A massa tropical atlântica, MTA, quente e úmida, é uma característica dela, com maior influência no litoral. Sua origem é no Atlântico, próximo ao Trópico de Capricórnio, ok? Tropical continental, MTC, quente e seca. Essa é a característica dessa massa de ar, né? Origina-se na região do Chaco, lá na Argentina e Paraguai. Atuação limitada basicamente no sudoeste, né? Aparece ali pra gente, região centro-oeste também do país. Equatorial atlântica, né? Característica quente e úmida também, aparece ali pra gente, né? Atua no litoral no Nordeste e na Amazônia, principalmente na primavera e no verão. Forma-se no Atlântico, norte do Equador, perto do arquipélago de Açores, né? É uma das características. E a outra, a massa equatorial continental, a MEC, quente e úmida, atua intensamente no norte do país, noroeste da Amazônia, principalmente, praticamente todo o ano. Então, ela dura ali, essa massa equatorial continental, nessa região amazônica, né? Praticamente todo o ano. Nas demais regiões, atua durante o verão. A porção ocidental da Amazônia é o seu centro de origem, certo? E aqui nós temos, então, essa representação, né? Quando nós temos ali, então, a estação do verão, todas essas massas de ar atuando aqui no Brasil, né? Como foi falado, por exemplo, da questão da MEC, que atua mais nessa região amazônica, né? Por um longo período ali do ano. Então, a gente tem aqui a atuação dela e a transferência, então, dessas massas de ar, né? Nós temos aqui a massa equatorial atlântica, né? Que aparece ali pra gente no outro slide aqui, né? Massa equatorial atlântica colocada ali pra gente, né? Tem essa característica, então, vamos lá, quente e úmida, atuando aqui basicamente, né, em toda essa área da região nordeste do país. Massa tropical atlântica, né, também a distribuição dela. A massa tropical continental, atuando ali, né, nessa área que foi falado, que pega parte ali, né, da Argentina e do Paraguai também. Então, tem a atuação dela aqui, em confluência no Brasil. E a massa polar atlântica, né, que parte ali da região do Polo Sul, certo? No inverno, nós temos também a atuação dessas massas de ar, certo? A massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, né? E aqui a existência também dessa massa polar atlântica, certo? Essas linhas em vermelho significa que ela é uma massa quente. As linhas, né, de distribuição que saem aqui da massa polar atlântica, característica de uma massa fria, né? A cor aqui que está em volta, vocês estão vendo essa corzinha aqui em azul claro, significa que essa característica dessa massa, ela é úmida, né? E quando a gente tem, por exemplo, então, a ocorrência desses, né, desses raiozinhos que saem aqui pra gente em amarelo, característica, então, de uma massa que ela é seca, ok?
Classificação climática, para a gente encerrar aí nosso capítulo, né? A classificação climática é uma tentativa de reunir o maior número de elementos possíveis que possam caracterizar os diferentes climas, existentes em grupos distantes, como, por exemplo, temperatura, precipitação, radiação e vento. Ok? Então, aqui nós temos uns mapas que foram elaborados, né? Dos tipos climáticos aqui para o Brasil. Nesse caso aqui, nós temos o Köppen-Geiger, né? Ele que vai ali fazer essa classificação para a gente. Então, ele colocou ali, né, essas áreas que nós temos a faixa em amarelo, a precipitação média anual, ela é de aproximadamente 1.500 milímetros, as cores que aparecem em laranja, né, é tropical úmido, fazendo a classificação agora do interior do nosso continente, né, essa faixa que nós temos aqui nesse bege claro, né, tropical com chuvas no outono e no verão, é uma das características. Essa faixa em verde que aparece para gente é uma faixa mesotérmica úmida, né, com características de um verão quente também. E a faixa em rosa, que está aqui, né, nessa disposição do mapa, é uma característica mesotérmica com chuvas no outono e no verão. Tá? Então, uma das propostas de elaboração também de mapa, tá? De situações climáticas, tá? E aqui nós temos, então, a classificação de Strahler. Strahler também ele vai gerar uma outra classificação, então, uma outra pessoa que gerou uma classificação para o Brasil, e ele vai ser colocado ali, né, de forma subdividida em 6 principais tipos climáticos, né? Os critérios de divisão é baseado na dinâmica das massas atmosféricas, climas controlados pelas massas equatoriais e tropicais. Então, nós temos ali essa distribuição. Então, quando ele vai criar essa classificação do clima brasileiro, né, segundo Strahler, nós temos, então, áreas equatorial, úmida, né, na disposição ali do número 1 ali pra gente. Temos, então, áreas com monções, né, monsônicos e de ventos alísios no litoral. Então, são essas áreas com característica ali de número 2, nessa disposição. Tropical, a parte 3, né, basicamente toda essa faixa aqui dessa parte 3, tropical seco, né? Nós temos então essa região aqui que aparece para a gente como 4, subtropical úmido, né? Característica aqui do 6, né? Nessa disposição, e uma característica montanhosa que está presente aqui nesse H, né? Então, essa classificação dos tipos climáticos para o Brasil, segundo Strahler. Então, nós temos dois, né? A segundo Köppen, que foi a primeira que nós analisamos aqui, que também tem no material esse mapa da apostila de vocês, e nós temos, segundo o Strahler também está na apostila de vocês, tá? E aí vocês têm a atividade já deste capítulo, né? A página 68 do livro EDP, tá? E a gente continua a nossa aula aí com a próxima temática, que também faz parte desse capítulo, que é referente às bacias hidrográficas, né? Então, a bacia hidrográfica, o que vem a ser essa bacia hidrográfica, né? É uma grande superfície formada por um conjunto de terras por onde corre o rio principal e os seus afluentes, né? Incluindo nascentes, divisores de água, interflúvio, entre outros. Então, aqui a gente tem uma representação dessa bacia hidrográfica, né? Esse ponto localizado aqui para gente é um rio de terceira ordem, né? Rio principal, no caso aqui da bacia, que é principal da bacia, certo? Nós temos então um rio de segunda ordem colocado aqui para gente, que ele vai iniciar com essas características, e o rio de primeira ordem, né? É onde nós temos ali então a nascente desses rios. Então, nós temos a formação de um rio principal e os seus afluentes. Isso vem da característica de uma bacia hidrográfica, tá? As principais bacias hidrográficas do Brasil. Nós vamos ter a Bacia Amazônica, a Bacia do Tocantins-Araguaia, a Bacia do São Francisco, a Bacia da Platina, tá colocada aqui, há bacias, né, que são consideradas secundárias, mas que são importantes também. As bacias Norte e Nordeste, as bacias do Leste, as bacias Sul e Sudeste. No material postulado de vocês tem a descrição de cada uma delas, tá? Inclusive tem ali um recorte de um mapinha fazendo referência, então, à característica de cada bacia, né? Por exemplo, nós falamos, então, que aqui no Brasil nós temos essas bacias que são principais, ao todo, né, as 13 principais bacias hidrográficas brasileiras, né? Distribuídas aqui no mapa, que também vocês têm no material. Então, a parte do Amazonas, a costeira norte, né, a costeira do Nordeste Ocidental, a parte, né, do Parnaíba, a costeira do Nordeste Oriental, São Francisco, costeira do Leste, Tocantins, Paraguai, Paraná, costeira do Sudeste,
Uruguai e Costeira do Sul, né? Então, são as 13 principais bacias hidrográficas que nós vamos encontrar, certo? No caso da bacia amazônica em si, né, que aparece ali pra gente, está situada, nós sabemos que no caso, olha a abrangência, olha o tamanho dessa bacia hidrográfica, né? Ela não é exclusivamente brasileira, né? Apesar de boa parte dela estar dentro do nosso território, mas ela faz ali também, né, passa por outros países aqui da América do Sul, como a Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela, né? A extensão dela ali é de aproximadamente 7.075 quilômetros, sendo a maior bacia do mundo, certo? Incluindo todos os seus afluentes, tá? O seu percurso, né, pelo Peru, recebe também o nome de Maranon. Então, aqui ela recebe o nome de Bacia Amazônica, no Peru, ela recebe o nome de Maranon. E a partir do seu ingresso no Brasil, é chamado de Solimões, até o encontro do Rio Negro, em que ela passa a ser chamada, então, Bacia do Amazonas, né? Bacia Amazônica, certo? E aí, então, nós temos, né, um outro exemplo aqui, pessoal, que também aparece no material de vocês, das principais bacias hidrográficas, né? Então, nós temos aqui essa divisão. As principais bacias, Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco e Paraná, tá? Organizada aí também no material de vocês, depois vocês façam lá essa analogia, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da bacia do São Francisco, né? Bacia do São Francisco tem todo esse recorte, né? Ela vai atravessar ali o semiárido nordestino, né? Sendo o principal rio dessa região, passando ali pela Serra da Canastra também, né? Na verdade, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, né? E grande parte ali do Rio São Francisco, 58% dele vai se localizar no polígono das Secas, né? Então, nós temos essas áreas também que fazem referência à bacia hidrográfica do São Francisco, tá? E nós temos, então, a região hidrográfica da costeira Nordeste Ocidental, é formada pelo estado do Maranhão e uma pequena porção oriental do estado do Pará, né? Nelas destacam-se, então, os rios Gurupi, Turiaçu, Munim, Mearim, né? Todos esses nomes aí com características bem originárias do Brasil que fazem referência, então, a esta bacia, certo? Nós temos a região hidrográfica da costeira sul, né? De expressiva importância para o Brasil, já que é uma área populosa com grande desenvolvimento econômico. Os rios dessa bacia são predominantemente pequenos, né? Com escoamento diretamente para o mar. Então, nós temos aqui a parte sul mesmo do país, né? No recorte que aparece aqui pra gente, tá? Pegando ali os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, ok? Região hidrográfica da costeira leste, né? Nós temos, então, essa região hidrográfica da costeira leste, vai compreender, então, essas áreas do estado da Bahia, Sergipe, Minas, Espírito Santo, né? E vai ali se destacando com os rios Paraguaçu, né? Contas e Vazas Barris. Então, é a área da costeira leste que nós vamos encontrar também. Região hidrográfica da costeira norte, né? Tá? O nome já diz, né? Costeira norte. Essa região hidrográfica vai abranger ali o estado do Amapá, pouco populosa e pouco povoada, né? São os rios, incluindo as bacias do rio Oiapoque. Lembra que nós falamos lá do Oiapoque ao Chuí, né? Então, a gente está indo lá no extremo norte do Brasil, né? Lá no Oiapoque, com rios caudalosos. E essa área ocupada, rica também em biodiversidade, ok? Região hidrográfica da costeira do Nordeste Oriental. A região hidrográfica, né? Fica nessa parte do Nordeste Oriental, vai abranger parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né? Destacam os rios de Capibaribe, né? Jaguaribe, Paraíba, Una e Acaraú, certo? Então, são os rios que fazem parte ali dessa bacia hidrográfica. Região hidrográfica do Uruguai. Então, nós temos também nessa bacia, que ela é importantíssima também para as características aqui do Brasil. Nessa região hidrográfica, ocupa uma área total da bacia do Rio Uruguai, com aproximadamente 45% em suas terras uruguaias, né? E aí a gente tem ali uns rios que se destacam como o rio principal, que acaba sendo o rio Uruguai, e temos o rio Canoas, o rio Chapecó, e todos os outros ali que também têm característica dessa bacia hidrográfica, ok? Região hidrográfica do Paraguai, importante também. Então, nós temos aqui essa bacia hidrográfica do Paraguai, está bem próxima aqui da gente, né? Abrange ali o Pantanal Mato Grossense, né? Passa por outros países, como Argentina, Bolívia e o próprio Paraguai, né?
Se vocês visitarem a cidade de Cáceres, né, naquela ponte que tem ali, é sobre o rio Paraguai. Então, nós já sabemos que faz parte ali como uma importante bacia hidrográfica, ok? Bacia hidrográfica do Paraná. Região hidrográfica do Paraná destaca-se por estar localizada em uma região de grande desenvolvimento econômico e alta concentração da população, em torno de 32%. Então, nós temos Brasília, Curitiba, Goiânia, Campinas, Campo Grande, Uberlândia, né? As cidades consideradas ali mais importantes nessa área de sua abrangência, certo? Passando ali por todos os estados referente, então, a essas cidades, né? Região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Então, essa parte localizada na parte central do país vai ocupar 11% do território, vai abranger os estados do Pará, Goiás, Maranhão e Tocantins, Distrito Federal e também o estado de Mato Grosso. Região hidrográfica da costeira do Parnaíba, né? Então, nós temos uma região hidrográfica dessa costeira do Parnaíba, faz parte de todos os estados do Maranhão, do Ceará e também do Piauí, certo? Região hidrográfica da costeira sudeste, né? Essa região localiza cidades importantes como Rio de Janeiro e Vitória, né? Por isso que recebe o nome ali da costeira do sudeste, tá? Costeira do Sudeste, isso mesmo, tá? É formada por rios de pequena extensão, tais como, né, Doce, São Mateus, Santa Maria, e assim vai abrangendo ali, né, essas áreas próximas, né, do Rio de Janeiro e também de São Paulo, tá? E para finalizarmos então a nossa aula, nós temos aqui um mapa de distribuição, e esse mapa de distribuição vai fazer referência, peguem na apostila depois, tá? Deem uma olhada, esse mapa está presente lá na apostila de vocês, que vai nos denominar ali Floresta Amazônica, Mata dos Cocais no Maranhão, Caatinga, vegetação litorânea em Porto de Galinhas, Pantanal Mato Grossense, né? Tá colocado aqui pra gente como 5 que aparece ali na imagem, tá? Cerrado em Natalândia, em Minas Gerais, Mata Atlântica na Serra do Mar, Campos em São Martinho da Serra e Mata das Araucárias em São José dos Ausentes, né? Isso aqui finaliza praticamente a unidade de vocês, tá? E aí nós temos então os biomas. Importante a gente lembrar que em relação aos biomas, nós já falamos ali em capítulos anteriores, né? Então já foi praticamente encerrado toda essa parte de formação dos biomas, ok? Não esqueçam da atividade de vocês da semana no caderno, página 68, livro EDB. Obrigada e até breve, até a nossa próxima aula.